Fala pessoal, meu nome é Alan Veríssimo e hoje eu vou fazer alguns breves comentários sobre o episódio mais recente de Game of Thrones, o 803 The Long Night, dirigido por Miguel Sapochnik e escrito por David Benioff e D.B. Weiss. Esse era um episódio que estava sendo muito esperado pelos fãs, primeiro porque a própria produção da série e a HBO fez questão de hypar, né, com todas as notícias de que eles demoraram 55 noites externas para gravar essa batalha, e também com o fato de que o diretor é o Miguel Sapochnik, responsável, sem dúvida alguma, por alguns dos melhores episódios da série, incluindo Hard Home, Battle of the Bastards e The Winds of Winter. Então, ou seja, todos nós estávamos com o monstrinho da expectativa. A resposta é, ele cumpriu? Cumpriu o que prometeu? Sim e não. O episódio, ele começa muito bem. Eu gosto muito dos primeiros 10 minutos, quando o Miguel Sapochnik ele faz toda a construção do suspense, com os personagens se preparando para os seus respectivos lugares na guerra e esperando a chegada do exército dos mortos, quase sem diálogos, com alguns planos sequências. Então, aqui a construção do suspense do início é muito boa. Aí chega a Melisandre, que tinha prometido na 7ª temporada que iria retornar para ajudar na guerra contra os outros, e pois ela sabia que o destino dela era morrer em Westeros, e ela acaba dando uma ajuda na batalha, acende as espadas dos Dothrax, e aí começa a batalha. E visualmente a cena dos Dothrax cavalgando em direção ao exército, apenas para o fogo das suas espadas se apagarem e deixando tudo escuro, sem que tanto os personagens quanto os espectadores saibam o que é que está acontecendo, escutando apenas os gritos da batalha, aqui mais uma vez Sapochnik também faz um ótimo trabalho. E aí é que começam os problemas. E mais especificamente, o curioso é que o problema que eu vou falar agora nem é da série em si, mas sim da HBO. Estou me referindo, obviamente, como todo mundo já deve estar sabendo, à escuridão horrorosa que aconteceu no episódio na transmissão original desse último domingo. E embora o diretor Miguel Sapochnik e o diretor de fotografia Fabian Wagner, que já tinha trabalhado com o Sapochnik em todos os episódios anteriores dele, e também é diretor de fotografia de episódios de The Crown e do filme Liga da Justiça, do Zack Snyder, embora eles claramente optaram por uma fotografia mais escura para jogar o espectador no meio daquele caos de tudo que estava acontecendo, deixar o espectador tão angustiado e confuso quanto os personagens, o problema é que eles comeram bola. Eles deveriam ter lembrado que, por mais espetacular que seja isso, e tenho certeza que no Blu-ray vai ficar lindo, maravilhoso, eles deveriam ter lembrado que a compressão da HBO, ao transmitir o episódio mundialmente, iria fazer perder muito da qualidade, especialmente em cenas noturnas. Estamos falando de um episódio que se passa do início ao fim à noite. E o resultado foi o que aconteceu no último domingo, né? Que houve vários momentos em que parecia que estávamos assistindo um arquivo RMVB, em que a imagem ficava toda pixelada, que nós não tínhamos a menor ideia de quem estava lutando contra quem estava vivo, quem estava morrendo. Então, infelizmente, na transmissão original acabamos perdendo muito disso, tornando a batalha mais confusa e frustrante do que realmente empolgante e angustiante. Depois eu assisti um arquivo do episódio da internet em 1080p e a qualidade ainda é infinitamente superior. Ainda é pixelado em alguns momentos, mas mesmo assim é muito mais nítido do que a versão original que vimos na HBO no domingo. Agora a gente pode compreender o que é que está acontecendo. Então, aqui nesse caso foi um erro de ambas as partes. E do próprio Sapochnik também, porque durante o momento que o Exército dos Mortos ataca o Exército dos Vivos e antes deles conseguirem invadir o Winterfell, o Sapochnik, eu acho que ele abusa um pouco de muito planos fechados e uma montagem um pouco mais picotada do que deveria ser. O que ele não fez tanto nas suas batalhas anteriores, que são muito superiores, que é a Batalha dos Bastardos e Hard Home, que, é claro, eram beneficiados por serem de dia. Como aqui é à noite, ainda por cima com esses problemas na transmissão da HBO, o resultado é um convite para a frustração. Mas, tecnicamente, o episódio é impecável, realmente. Eu gosto muito de como a fotografia, a partir do momento em que a Melisandre acende o fogo,
cria totalmente uma atmosfera do mais puro e completo inferno em Winterfell. Além disso, eu acho que o outro grande problema do episódio é que os roteiristas, eles infelizmente acabam fazendo os personagens tomarem muitas decisões estúpidas nas estratégias da batalha para fazer a trama caminhar. E como eu tinha dito anteriormente, por mais lindo e visualmente assustador que seja a cena do Dothraki cavalgando em direção ao exército dos mortos, estrategicamente é uma estupidez completa, porque você desperdiça toda a sua cavalaria contra um exército que não vai se intimidar diante deles, né? E é claro, também temos toda a questão do Jon e da Daenerys nos seus dragões, que acabam não fazendo quase nada de importante para a batalha. Por mais que sejam bonitos também as cenas dos dragões lutando ao luar e no meio da névoa, é, fica a impressão que eles ficaram meio perdidos ou sem saber o que fazerem com todo esse poder de fogo na batalha. Em compensação, também tivemos momentos memoráveis e marcantes. Por exemplo, um momento imprevisível em que os Whites, que é o termo dado para os mortos-vivos, começam a se jogarem nas trincheiras de fogo para fazer uma ponte para os outros a atravessarem, ou o momento em que eles ficam todos se amontoando um em cima do outro para atravessarem a muralha do Winterfell. É um momento Guerra Mundial Z total, mas que funciona bem no episódio. E é claro, temos também mortes muito marcantes e emocionantes, pelo menos para mim. Tivemos o fim do Ed Doloroso, que era o amigo do Jon, que estava na série D, segunda temporada, um personagem secundário total, mas pelo qual eu sempre tive uma enorme simpatia, e que infelizmente acabou não tendo o último desejo que ele pediu, porque para quem não lembra, teve um callback lá da quarta temporada, em que ele disse tanto pro Jon quanto pros amigos: o último que morrer, por favor, queime o meu cadáver, porque eu não quero voltar. E infelizmente não foi isso que aconteceu. Tivemos a maravilhosa Lyanna Mormont tendo um fim grandioso, matando um gigante, e que é outra coisa que acabou tendo um foreshadowing no episódio passado, quando o Tormund conta a história de quando ele matou um gigante, quando ele ainda era criança. Tivemos o Sir Beric sacrificando a sua vida para salvar a Arya, e finalmente descobrimos por que o Senhor da Luz tanto o trazia de volta, porque o trouxe de volta 6 vezes para que ele pudesse salvar a vida da pessoa que iria salvar o mundo. Mas é claro, as duas mortes mais impactantes para mim foram a do Theon e do Jorah. Eu não concordo muito com as críticas de que poderia ter morrido mais personagens, ou, essa é a que mais me incomoda, não morreram personagens importantes. Eu não concordo. Eu concordo com uma coisa, que havia outros personagens mais coadjuvantes e secundários que poderiam já ter morrido, porque eu não vejo mais que outras funções poderiam ter na trama. Estou me referindo mais especificamente ao Tormund, que por mais que seja um ótimo personagem, um ótimo alívio cômico, acho que já estendeu o seu tempo de duração na série, não vejo onde mais eu poderia contribuir. E o Podrick, né, que também, embora seja um outro personagem coadjuvante que, pelo menos para mim, é muito querido, também poderia ter morrido só para marcar mais a tragédia dessa guerra, dessa batalha, e seria com certeza uma tragédia pessoal tanto para Brienne quanto para o Tyrion. Mas agora, dizer que não morreu nenhum personagem importante, isso com todo respeito eu não concordo. Theon Greyjoy e Jorah Mormont estão na série desde o primeiro episódio, desde o piloto, e eu acho que cada um tiveram arcos de redenção maravilhosos e muito bem escritos. Dizer que eles não eram personagens importantes, para mim chega a ser quase problemático, sinceramente. O Jorah se sacrificou, salvando a vida da mulher que tanto amava, e nesse momento, esse é um momento bem brutal de Game of Thrones, porque ele nem ao menos tem a chance de dizer as suas últimas palavras, de tão ferido que ficou pela batalha. Boa atuação da Emilia Clarke também nessa cena que ela tá chorando pela perda do seu melhor amigo. Já no passo do Theon Greyjoy, eu nunca fiz questão de esconder que eu acho o Theon Greyjoy um dos personagens mais complexos da série, e o seu intérprete, o Alfie Allen, pra mim, ele só tá atrás do Peter Dinklage como um dos melhores intérpretes da série. E o arco dele, de como ele se transformou em uma pessoa que, não exatamente má, mas arrogante, babaca e claramente perdido por não saber dividir entre essas duas casas, os Starks e os Greyjoys, e aí acaba embarcando em uma jornada de vilão,
para depois de vítima, no meio de todas as torturas que sofreu na mão do Ramsay, para aí começar essa jornada torta, mas eficiente de redenção. E aqui ele morrendo com a, entre aspas, a bênção do Bran Stark, reconhecendo que ele é um bom homem, que todas as decisões que ele tomou acabaram levando para esse momento, para morrer em Winterfell, o seu segundo lar, e pelas mãos do Rei da Noite, eu achei muito bonito. É um dos momentos mais emocionantes da temporada e da série para mim. E beneficiado pela direção do Saponik e pela trilha sonora magnífica do Ramin Djawadi, que conseguiu de novo. Quando começa a tocar piano ou órgão em Game of Thrones, a gente sabe que o momento é desesperador. E é claro, tivemos finalmente também o fim da Melisandre, que eu creio que esse seja um dos melhores episódios que ela já teve, e a Carice Van Holt mandou muito bem nesse episódio, e a sua despedida para mim foi muito impactante, quando ela disputava Você Não Precisa Me Enforcar, até o amanhecer eu já estarei morta. E foi bonito, foi com ela finalmente viveu para ver a primeira aurora sem a ameaça dos mortos e entregando a sua vida, né? Em parte porque ela provavelmente devia saber que ela devia isso também, por toda a tragédia envolvendo o assassinato da Shireen. Quanto a Arya matando o Rei da Noite, eu sei que teve muita gente reclamando pelo lance da Arya acabou se virando uma Mary Sue. Não, com todo respeito, se você acha isso, você não assistiu às 7 temporadas anteriores. A acusação de que, mas pô, tava predestinado para ser o Jon Snow, ou a Daenerys Targaryen, eu achei que eles eram os escolhidos, eu discordo. Eu acho que nos livros do George R. R. Martin, eu ainda creio que vai ser ou o Jon ou a Daenerys que vai acabar realmente vai dar o golpe decisivo no fim dos White Walkers. Mas na série TV faz muito sentido. Primeiro porque estamos falando de uma obra que subverte o gênero desde o início, uma quebra de expectativa maravilhosa. Antes disso, já tínhamos tido um exemplo na cena em que o Jon ele vai lá lutar contra o Rei da Noite e você pensa, caramba, vai ser foda, vai ser o duelo final, espadas contra espada. Nope. Aí os roteiristas jogam um balde de água fria e eles fazem o Rei da Noite levantar todos os cadáveres ao seu redor para lutar contra o Jon. E eu gostei disso. É a típica quebra de expectativa digna de Game of Thrones. Assim como eu também achei que estamos falando de uma série que matou o seu protagonista, que é uma série que vai ter 73 episódios ao total, mas mata o seu protagonista no 9º episódio da primeira temporada. Então deveríamos ficar realmente surpresos, porque eles subverteram também a jornada do escolhido. As pessoas que nós achávamos que era o escolhido, no final das contas não eram escolhidos, e na verdade até que não ajudaram quase em nada na batalha. Eu estou falando da batalha específica. Na guerra eles ajudaram muito, porque se não fosse pelo Jon ter ido procurar a Daenerys e incentivado ela a ajudar na batalha, provavelmente o número de mortos seria muito pior e a batalha provavelmente teria sido vencida pelos mortos. Então, nesse caso, eu ainda vou dar um crédito. Mas a Arya matar o Rei da Noite ainda assim teve muitas pistas no decorrer da série. Primeiro, desde o momento que ela viu o pai dela ser assassinado lá na primeira temporada, ela treinou para se tornar uma assassina, para defender a sua família. Na terceira temporada teve a cena da Melisandre se encontrando com ela e dizendo que você vai matar pessoas com vários olhos, olhos verdes, olhos castanhos, olhos azuis. E aqui se concretizou. Não vou dizer que eu acho que isso já tenha sido um foreshadowing planejado pelos roteiristas. Acho que foi um retcon, mas nesse caso foi um retcon que deu muito certo. Mas também nós tivemos todo o treinamento da Arya na quinta e na sexta temporada, que inclusive chegou a ter reclamações de que não estava acontecendo nada. Nossa, mas pra que isso? E aqui acabamos sendo a confirmação do porquê estávamos vendo tudo aquilo, aquele treinamento para ela virar uma assassina com muitas habilidades. E na sétima temporada também tínhamos tido outras pistas, mais especificamente no episódio 704, The Spoils of War, quando ela reencontra o Bran dá a adaga para a Arya, de aço valeriano, dizendo que vai ser mais útil para ela, o que para mim é mais uma evidência de que o Bran provavelmente também vê o futuro. E nesse mesmo episódio, tivemos uma cena dela treinando luta com a Brienne, e ela usa o mesmo truque da adaga de jogar para a outra mão para derrotar a Brienne, que é o mesmo truque que ela vai usar aqui para matar o Rei da Noite.
E que também cria uma enorme ironia, porque essa adaga é a mesma adaga que usaram para tentar matar o Bran lá na primeira temporada e que acabou causando toda essa onda, essa cadeia de eventos envolvendo a trama política. Ou seja, você pode até não gostar da decisão dos roteiristas de fazer a Arya ser a pessoa que matou o Rei da Noite. Mas você não pode negar que pelo menos isso foi bem construído no decorrer da série. Isso estava, as pistas estavam lá o tempo todo. Nós é que não soubemos interpretar pelo menos a maioria delas. Agora que eu analisei as qualidades e os defeitos do episódio, fica a questão, tá, e o que sobrou pro resto? Eu sei que tem muitos fãs que gostam da trama política, mas não gostam da trama de fantasia. Sei que tinha muitos fãs que gostavam mais da trama de fantasia, mas não gostavam da trama política. E eu sei também que tem fãs que gostavam de ambos igualmente. Particularmente, a decisão deles decidirem encerrar a trama dos White Walkers faltando 3 episódios para acabar e aí deixar o resto de volta para a trama política, pelo menos para mim, eu creio que é condizente com a série. Porque, verdade seja dita, o Rei da Noite ele pode ser a pura encarnação do mal, do demônio. Só que ele também não era exatamente uma figura tridimensional, né? Era bem, ele só queria exterminar a humanidade e pronto, mais nada além disso. Enquanto isso, temos a Cersei Lannister, que é uma personagem complexa, por mais vilanesca que seja, mas ela também tem os suas nuances humanas, interpretada por uma atriz maravilhosa, que é a Lina Headey. Então essa decisão, e inclusive eu acho até que provavelmente vai acontecer o mesmo nos livros, porque o George R. R. Martin ele já comentou em várias entrevistas sobre o final dos livros e da série, e quando perguntam como que vai ser o final, ele sempre responde, vai ser agrido-se. E ele usa o exemplo do Retorno do Rei. Ele fala que o Retorno do Rei tivemos, Sauron derrotado, o bem venceu, você acha que tudo acaba bem apenas para os hobbits voltarem para casa e descobrirem que Saruman e os seus capangas invadiram e acaba culminando em toda a trama do expurgo do condado. Que, vai lembrar, o Peter Jackson cortou dos filmes porque ele achou que era anticlimático. Mas é condizente, então. Então eu creio que os próximos 3 episódios, eles vão ser basicamente um expurgo do condado, realmente com os personagens sobreviventes lidando com as questões da Cersei e de quem vai ficar no Trono de Ferro. Porque ainda tem a questão, depois de derrotar a Cersei, tem o Jon e a Daenerys, cada um Targaryen, quem vai sentar no trono? E aí eu devo ressaltar também por que foi uma boa decisão não matar o Jaime na Batalha de Winterfell, porque ainda temos que concluir a trama dele com a Cersei, já que os dois estão conectados. É claro, isso também cria um problema de narrativa, porque depois de todo esse tempo desenvolvendo a trama dos White Walkers, do grande apocalipse zumbi, do fim do mundo, encerrar os 3 episódios com a trama política pode causar um enorme anticlímax. Então eu quero acreditar que os roteiristas estão guardando alguma reviravolta, alguma surpresa final. Eu não acho que vai ser esses 3 episódios apenas lutando contra a Cersei. Como eu disse, eu acho que ainda a questão de quem vai ficar no Trono de Ferro, ou se vai ter um Trono de Ferro no final das contas, eu acho que isso vai ser mais desenvolvido no decorrer dos 3 episódios. Posso morder a língua, posso levar mais um balde de água fria, mas eu tô achando que vai rolar alguma surpresa. O que, eu não sei. Bom, essas foram minhas considerações sobre o episódio. Se você gostou do meu vídeo, por favor, curta o vídeo, assina o canal, dê um feedback positivo. Se você não gostou, dê um feedback também mesmo assim. Faça uma crítica construtiva sobre o que você acha que eu posso melhorar. Muito obrigado e boa semana a todos.